Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós iremos continuar lendo a Bíblia e, e apreciando a informação que ela consegue carregar em nós quando nos contagiamos de forma a, a encontrar um certo caminho para essa energia que está sobre a reedição dos seres humanos sobre as obras que são encontradas na Associação da Fé. Oh, Jesus suplanta. Hoje é o capítulo 10. Jesus suplanta os sacrifícios imperfeitos. A lei contém apenas sombra dos bens futuros, não a expressão exata da realidade. Por isso, com seus sacrifícios, sempre iguais e continuamente repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Caso contrário, não se teria deixado de oferecê-los, pois os que prestam culto, uma vez purificados, já não teriam consciência alguma dos pecados. Mas, ao contrário, é por meio destes sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados. Pois é impossível eliminar os pecados com sangue de touros e bodes. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: Não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: Eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Como no livro está escrito a meu respeito. Na frase inicial, ele disse: Não quiseste, nem foram de teu agrado, vítimas e oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. E então declarou: Eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta diariamente para realizar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Incapazes de remover os pecados, Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus.
Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos como apoio sobre os seus pés. De fato, com esta única oblação, levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados. Também o Espírito Santo nos atesta isto. De fato, depois de ter dito: Eis a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, o Senhor acrescenta, pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Onde, pois, existe o pecado, já não se faz oferenda pelo pecado. Exortação à confiança. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura. Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Estejamos atentos uns aos outros, para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Antes procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia aproximar-se. A advertência contra a apostasia. De fato, se teimarmos em continuar pecando, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifícios pelos pecados. Resta apenas a terrível expectativa do julgamento e o ardor de um fogo para devorar os rebeldes. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado à morte, sem misericórdia, com base no testemunho de 2 ou 3 pessoas. Podeis então imaginar o castigo bem mais severo que merecerá quem calcou aos pés o Filho de Deus, quem profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. E ainda o Senhor julgará o seu povo. É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Exortação à constância. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Ora, apresentados em espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações,
ora solidários com os que assim eram tratados. De fato, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo é aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé. Mas se esmoecer, não me agradarei mais nele. Nós não somos desertores para nossa perdição. Perseveramos na fé para nossa salvação. Esses textos aqui do capítulo 10 de Hebreus, eles possuem um modo de dizer que trabalha muito com as contas que nós fazemos com o arrecadamento que nos sustenta frente às relações, né? Vamos dizer que você conhece alguém e de repente esse contato com esse alguém começa a ser sacrificante no sentido da revelação que traz esse conhecimento a uma definição. Esse alguém, ele poderia ser Deus, ser tudo. Mas quando você vai conhecendo esse alguém, você vai o definindo e aquilo de alguma forma morre para a vida eterna. Compreende? E o que seria isso para nós, né? Isso seria um resultado. O resultado que a vida eterna dá, né? Essa vida eterna, dentro desse resultado, permite a libertação de conhecer. E todas as lojas possuem uma segurança de conhecer pelo arrecadamento de conhecimento dos seres que inovam ser. A partir do momento que a loja, a área, né, essa área de Deus o conhece, né? Esse é um conhecimento que traz uma base para conhecer o profundo. Então, esse conhecimento genérico, né, ele representa para nós o conhecimento de todos nós, seres vivos. Porque quando a gente coloca tudo isso nesse programa, de colocar, esses são seres vivos, por quê? Quando o porquê ele é admitido para todos os seres vivos, eles ganham essa classificação e tudo isso mata o infinito para essa posição. E eles começam a ocupar essa posição no universo. E isso categorifica os seres. A partir do momento que nós
somos conhecidos, né? A gente é tratado de uma forma coincidente. E isso assusta. Assusta você ver uma coisa que você ia fazer e o outro fez e você se pergunta: por quê? Por que que fulano passou na frente? Por que que é assim? Será que ele leu o meu pensamento? Por que que ele respondeu mais rápido a essa questão? Olha como que a gente fica. A gente fica exteriorando, né, a nossa relação. A gente fica desentendido, como se tivesse alguma coisa no invisível, no universo invisível. E a gente começa a apelar para ver e declarar isso como uma forma de possível dentro desse programa. E aí a gente anota, ó, se você fizer, você vai conseguir, mas vai com fé. Torce, reza, faz. é, por mais que você fez sua parte, né, o universo ele funciona de uma forma diferente. As conexões dessas reuniões em um universo fazem uma certa diferença. E às vezes é essa diferença que muda o valor da resultante e te impressiona. Porque às vezes você não esperava uma coisa, mas essa coincidência dos seres vivos em um trabalho de milhares de anos traz a revelação e a certeza de que existe. Não há como duvidar. Você pode duvidar enquanto você não acha módulo de expectar isso, né? Modo de, poxa, tem alguma coisa aí. É uma coincidência? Será que nós somos tão semelhantes assim que lemos a energia antes mesmo, transduzimos a energia nesse universo antes mesmo dela ser visual? Né? Então existem mensagens que vêm do infinito, ó, vêm do invisível. Por quê? Porque a organização do espaço trabalha transduzindo os valores de definições e não só esses valores, mas os valores de organização ordenada para a atividade dos seres em imposição diária. E é exatamente isso que é a vida em Deus, e é esse que é um paraíso. Você repara isso? Você repara isso no escrito, no Cristo que leu? Então, todas as lojas, todas as áreas, elas possuem os seus bancos de memória. E o que é um banco de memória? Às vezes é uma pedra no meio do caminho, às vezes é uma grama mal cortada, às vezes é um, um, um passeio sujo. Isso são marcas, isso são ordens, ordens de seres vivos vivendo nesse universo. E tudo isso escreve mensagens. E essas mensagens nos atingem de certa forma que um ambiente
é capaz de transformar todas as pessoas em vinho, como no milagre de Jesus. Um livro pode transformar todos os leitores, os convertendo em uma união de versos que são decompostos para serem lidos e sintaticamente dispostos para sintetizar nos leitores algo que é muito semelhante. Uma descarga que vai converter todos a esse tipo de equilíbrio comum ou desequilíbrio que busca reagir para se equilibrar de forma comum. Só que quando dois corpos ocupam o mesmo espaço, as coisas mudam. A área muda. Então, isso traz para nós inovações de dados. Quando a área está ocupada com 3, a área muda. Só que tem uma coisa que muda de forma proporcional ao número de pessoas que ocupam essa área. E se você observar essa proporção, você começa a tendenciar a prevenção e instalar mediante a essas instabilidades de áreas ocupadas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o corpo humano ele produz imunidade e essa imunidade é uma memória que capacita o ser humano a saber sobre a composição de um relacionamento que decompõe-se pela associação ativa desse ser nessa relatividade de estar sobre essas ações no universo. E o que acontece? O Espírito de Deus que vive em nós está todo o tempo ligado ao edifício de Deus de gerar a comunicação para você entender sobre suas conexões com o universo e sempre procurando o equilíbrio a partir do senso comum que habita em você, o Espírito Santo. Esse é o sensor comum, ele é o Senhor da sua vida. É aquilo que te assina em você aquilo que vem de fora. Tudo que vem de fora assina em você pelo Espírito Santo. Né? Então, todas essas assinações, né, fazem com que você consiga saber que está acontecendo sem se movimentar. O que faria para você fazer assim? Você já está acontecendo isso dentro de você, mas você está assim. E obviamente, isso representa para você um pulso de escala sonante que sabe saber pelo caminho que trilha do senso que o Espírito Santo acorda. Se você estiver sobre essa mensagem, obviamente o Espírito Santo lhe conduzirá a denotar ações que vão fazer com que o seu corpo se ocupe de desescalá-la em universo. Tomar uma atitude.
Porém, se você tiver isso e não obedecer ao Espírito Santo, você vai caminhar para o risco de, é, de se perder, né? Perder essa advertência. Perder o momento da comunicação que salva. Né? Então, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Então, esse é o momento da comunicação, né? E aí, se você apostar que o Espírito Santo está errado, essa apostasia, né? Muito provavelmente você vai perder, certo? E é isso que o texto traz para nós. A realização do ser humano que viveu várias vidas, vários dados de lojas, vários preenchimentos, várias anotações, várias constatações e trabalha incessantemente organizando para melhorar o princípio ativo que faz as pessoas entrarem em apostasia, ou seja, se desconectarem do Espírito Santo. Você vai ver que existe uma constante que é a pregação do Evangelho, a pregação das palavras da Bíblia, a pregação do respeito, para que o quanto antes de você chegar nesta casa de saber disso, porque leva tempo para o homem saber de tudo isso de uma forma saudável, né? Então, para que você se mantenha se salvando, você e sua família, né? Se apropriem dos modos de salvação, dos conselhos, para que não caiam em apostasia. Não acumule apostasias dentro de você, pecados, para atrasar você de chegar nessa morada, né? Nessa estação de estar sobre a realização dos dias. Então, as aparências enganam e elas enganam de uma forma muito estratégica, né? Até porque enganar, esse verbo, não é o que muitas pessoas pensam que é. A realidade é que todos os verbos são gastos de energia, contratos. Então, a gente observa os verbos na luz de cognições contratáveis, né? Ou seja, a gente liga o verbo em uma moldura de visualizar o verbo, né? E enganar parece que é aquela coisa ruim, passar a perna, aquelas coisas assim, né? Mas enganar é você mudar o olhar da pessoa que vê, né? A pessoa, ela tem o Espírito Santo, ela tem a sabedoria de todo mundo, do universo. Por quê? De certa forma, o ser humano, ele é um sensor universal. E o ser humano, ele sabe tudo que é bem para ele a partir dos julgamentos que ele faz constantemente. Porque ele é uma máquina de sabedoria. O ser vivo, ele é uma máquina de sabedoria. Ele veio para o mundo para saber. Enganar o ser humano
é fazer com que ele veja outra forma de saber. Só que existe uma forma precisa de saber, que é a forma do ser humano, e existe uma forma que não é precisa, mas que é aceita, né? Que até porque os seres humanos, eles possuem essa habilidade de justificar coisas, né? E aí, nessa habilidade de justificar as coisas, eles, né, nós, eu me coloco nessa situação também, a gente, por ajustar coisas, né, para nos mantermos, a gente, quando ajusta, a gente enxerga uma justiça. Só que talvez seja só uma enganação de ponto de vista para naquele momento a gente dormir, se apagar. Só que ao longo do tempo as coisas elas vão se mostrando, né? E de alguma forma aquilo que era justo por ter feito justiça naquele momento de julgamento que você estava cansado, hoje já não se faz mais justo. Só que naquela hora já não era justo. Você se enganou. Porque é possível. Né? É a própria palavra já diz enganar. Não era justo, mas naquele momento se fez justo. Né? Por vários fatores. E a gente tem feito muito isso na vida, né? Tem muita coisa que sabemos que é injusto, sabemos, temos certeza, o Espírito Santo está ali, ó, gritando, a sirene está tocando, e não é justo, não é justo, não é justo, ei, não é justo, não é justo. E as pessoas olham assim, é isso aí, é justo. O que eu posso fazer? É justo. Mas aí, ao longo do tempo, a gente percebe que não é justo. Existe um problema muito sério nisso, que é a progressão. A progressão disso faz um... Porque quando a gente percebe que não é justo, não é que é tarde demais, nunca é tarde demais, mas é que a gente cria um novo senso de justiça. Entendeu? Então a gente começa a desmontar o Espírito Santo e desmontando o Espírito Santo, na hora que a gente vai montar o Espírito Santo de novo, a gente não consegue e a gente perde a santidade. Quando a gente perde a santidade, sabe o que acontece? Acontece que tudo que a gente for fazer não vai encontrar justiça e não vai encontrar paz. E é muito foda isso, cara. Você viver 30 anos, 40 anos, 50 anos, uma vida inteira, crendo que você está fazendo tudo, justiça, que é justo isso, mas não é. Então, é, e isso é ruim para todo mundo, né? Para todos nós. Não é só para algumas pessoas, é ruim para todas. Porque a justiça, ela é a melhor coisa que pode existir, né?
É o melhor resultado de uma sociedade, é a justiça. É o melhor, não existe. É injusto achar que não é, entendeu? Porque o ajuste da sociedade é por justiça. Só que as modelagens de sociedade fazem com que a gente acredite que esse modelo de sociedade, essa sociologia, esse modelo, a gente vai inovar, a gente tem alguns dados novos que indiciam. Cara, mas nunca foi necessário isso, porque a gente já é, por natureza, caçador de justiça, né? O Espírito Santo, ele quer justiça. O seu organismo quer se ajustar, é gostoso demais. É muito bom sair do lugar para se ajustar. Faz um bem danado. Você tá ali sentado com a bunda no chão, daqui a pouco você levanta e você não precisa de falar, eu vou me levantar porque eu preciso fazer uma coisa. Não, você vai se levantar por justiça. Entendeu o conceito? Que é muito simples. Justiça é aquilo que admite, né, o desconforto e necessidade de se confortar. O ser humano, ele é justo por natureza, ele caça justiça. Só que quando a gente não encontra justiça, a gente começa a criar a ilusão de justiça. E aí é uma derrota, nossa, é uma derrota tamanha, sabe? Porque é como se você fosse filho do Criador, filho de Deus Todo-Poderoso, né? Dono do mundo. E aí, ah, preparado para fazer justiça, e existe a justiça, mas viram para você e falam assim: ei, ei, não é acessível para você. Mas eu represento todos os seres humanos. Se não é acessível para os seres humanos a justiça, perdeu o fundamento da vida. Nós estamos mortos porque nós apreciamos um modelo de criar ilusões de justiça. E não há satisfação em uma ilusão. Como que você se satisfaz em uma ilusão? É perdição total, é um inferno democrático, é um inferno paralítico em ser filho do Criador, em ser tão poderoso assim, tão potente e não realizar a justiça que foi feita para ser realizada. Então algo pulsa em mim e eu sei que pulsa em muitos de nós, que é o desejo de justiça. E eu sou capaz de abandonar tudo para seguir essa conquista, né? Lutar pela justiça. Mas às vezes lutar pela justiça é apenas não aceitar, né? Dizer, vem cá, vou dar um isso aquilo. Não, obrigado. Não é justo. Não, mas você tá passando necessidade, isso aqui. Tá, mas isso não vai mudar nada. Ainda vai continuar injusto. Não, eu vou preparar uma noiva para você. Você vai fazer uma família, ter os anjos, isso aqui. Também não é justo isso. Não vai trazer justiça. Porque a justiça não tá em um, mas na representação do todo, né? Então,
é uma reflexão que é bom fazer, né? Ah, isso é difícil, viu? Veja só, como que um rei vai permitir que os habitantes do seu reino, né, o seu reinado, fique sem atividade para o reino? Eu sei que na ilusão a gente sempre diz para nós mesmos que nós estamos fazendo a atividade que foi feita para nós. A gente tá, Deus está olhando e estamos fazendo o que foi programado. Essa é a justiça nova, é a ilusão de justiça, né? Se não tá justo, ó, se iluda. Ei, se ilude aí, meu irmão. É normal, todo mundo usa. Que droga, né? Então, num reinado onde todo mundo dizia assim: o imperador, o rei injusto, né? Mas você acha que o rei ele ia aceitar que que alguém ali do seu reinado não trabalhasse porque está desempregado? Porque não estudou, não tem currículo? Porque e porque e porque de forma alguma o rei, sabe o que ele faria, né? Ou ele colocaria o cara para trabalhar, ou ele mataria o cara, ou mandaria o cara embora do seu reino. Saia. É, se quiser eu mato você. Por quê? Porque ninguém no reino pode estar inativo. É um risco para o reino. É um risco. Se uma célula do meu organismo ficar inativa, eu tô sofrendo um risco. O meu organismo tem um risco. E não é à toa que se uma célula se inativa, o meu organismo ele mata ela. Ele faz apoptose. É uma morte programada. Uai, mas é o certo. Está colocando em risco todo o reinado. Agora, para mim é um abuso você ter líderes, você eleger líderes que possuem um peso de liderança, um status, eles ganham para isso. Existe toda uma divisão que trabalha para a liderança, não é um rei apenas, são um líder com várias pessoas. E você ter desemprego, por quê? Por quê? Por quê? E o organismo, né, a sociedade, passando mal-estar e não ter cirurgia, e não ter cirurgia social, e não realizar nada, deixar o status assim, cara, isso é injusto para todos nós, é ruim, né? Então, é isso que eu penso, né? Essa sociedade, para onde andas, né? Dá, como a gente aceita isso? Como podemos, né? Então, Jesus se sacrificou para o bem, para salvar todos nós. Jesus é essa célula que está desempregada.
ele entendeu que precisava ir para o bem de todos nós, para salvar todo o reino, né? Quantos de nós não somos, né? E desejamos esse sacrifício para salvação dos nossos, né? Por amor. Mas existe alguma coisa que não está funcionando. Será que é a injustiça? Né? Eu acho que a gente tem que pensar mesmo nisso, porque isso é um problema atual e se não for pensado e for resolvido, isso vai evoluir, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!